em curiosidade, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é de casa? Anda escutando assim, chiado, apito, barulho de insetos ou cachoeira? Mas assim, não tem nada perto de você não. Esses são possíveis sintomas dos famosos zumbidos, que podem ser definidos como uma sensação sonora não relacionada com uma fonte externa de estimulação. O zumbido ocorre em cerca de 25 a 28 milhões de pessoas no Brasil. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui em casa o otorrinolaringologista Dr. Cícero Matsuyama, que nós estávamos morrendo de saudade de você, doutor. Feliz Ano Novo! Você também. Você pode abraçar assim? Pode, doutor. Feliz Ano Novo, doutor. Você também. Saudade. Que eu era para ser na época da Copa do Mundo da teve gente. jogo. Quando terminou a primeira fase, como nós passamos em primeiro, o meu dia era segunda-feira. Foi Verdade, se doutor. fosse segunda, se a terça. E depois nós perdemos, né, doutor? Não faz mal, mas assim, a vida é assim, ganha, perde, assim, capricha ganha, na próxima. E pronto, né, doutor? O que importa é competir, tá lá. Né? É isso aí. Mas tem que se esforçar, não pode fazer corpo mole. Não pode né? fazer corpo mole, né, doutor? É isso aí. Senão você desanima também, pô, aí não assistir mais. Mas se for por esforço, tá valendo, né? É verdade. Doutor, quando a gente fala de zumbidos no ouvido, o que eles são? Como que eles acontecem? Na verdade, assim, é um estímulo que vem normalmente, assim, tem vários tipos de zumbido, sabe? Que a gente pode perceber durante a nossa vida. Na verdade, o estímulo aqui, olhando uma orelha aqui, né? Uma molde anatômica, tem o pavilhão, o conduto, tem o tímpano, que é uma membrana, e depois aqui dentro interno tem a cóclea, que é esse caracolzinho aqui, né? E isso aqui começa a mandar um estímulo que normalmente não está no meio ambiente, por várias razões. A maior razão disso aqui, além de ter os comuns e tal, é quando a pessoa começa a ter uma perda auditiva e essa lesão do nervo acaba levando um estímulo para o seu cérebro. É muito comum, por exemplo, a pessoa que tinha aquele iatista famoso que teve a perna amputada. Por muito tempo, ele não tinha mais a perna e os dedos dos pés, mas ele sentia o dedo no pé ou nos dedos. Ou seja, era tipo uma dor fantasma. O ouvido acontece um mecanismo um pouco diferente, mas para pessoas que estão assistindo a gente, funciona mais ou menos parecido. Ou seja, que é aquele sinal, aquele som que a pessoa poderia ouvir se o ouvido estivesse bom. Mas não, como teve essa lesão, ela percebe no ouvido. Muitas vezes, esse chiado incomoda até na hora de fazer o exame, que a gente chama de audiometria. Aí os pacientes falam assim para mim: doutor Cícero, eu não sei se a moça tocou lá o estímulo ou se é o meu zumbido. Então, muitas vezes, os exames ficam até muito difíceis de interpretação da gente e da fono, por causa disso, que a pessoa ouve o ruído, o chiado, mas não ouve o som que a doutora está estimulando durante a audiometria. Nossa, que interessante. E, doutor, existem, assim, tipos de zumbidos? Tem, por exemplo, você falou assim, aquele ruído que a gente não ouve na parte externa. Isso realmente existe, né? Tem os objetivos e subjetivos. Né? Os objetivos comuns, a pessoa que troca a válvula cardíaca, por exemplo, tem um clique. Então, às vezes, você não ouve, mas a pessoa ouve aquele clique metálico. Tá? Por vezes a pessoa tem problema de bruxismo, quando mastiga tem um barulhinho que as outras pessoas não ouvem, mas ele ouve também. Muitas vezes o tímpano aqui, a membrana timpânica, tem um músculozinho. E da mesma forma que a gente contrai a pálpebra quando está estressado, esse músculozinho também pode contrair. Aí a pessoa sente com um ruflar de passarinho, parece batendo asa, porque ele bate tão rapidinho que a pessoa pensa que, nossa, parece que tem um passarinho aqui, mas não. Sabe quando a pessoa está estressada e a pálpebra fica assim, ela pode ter aqui dentro do ouvido também. Nossa, e existem tipos de ruídos, de barulhinhos? Vai desde pulsar, os mais preocupantes, que a gente sempre fica preocupado mais quando é pulsátil. Porque a gente pergunta, é acompanhado de batimento cardíaco? Aí ele fala assim, como assim, doutor? Você põe esse dedinho no pulso e vê seu zumbido. É igual, assim, aí outras alterações cerebrais estão levando o som para a cóclea, sabe? Então a gente fica muito preocupado quando tem um tinnitus pulsátil. E que acompanha o seu batimento cardíaco. Na verdade, você está ouvindo o seu coração no ouvido. Então tem alterações vasculares, tem outras alterações que a gente fica preocupado. E esse que a gente fala de cachoeira, de grilinho, de apito, doutor? Então, normalmente a pessoa tem, quando acima dos 40 anos, tem mais jovem, mas normalmente acima dos 40 anos, e se a pessoa ficou com um ambiente com muito ruído, isso é pior, porque é lesão. O duro de lesão de ruído muito alto, a gente perde, não consegue recuperar ainda. Tá? Mas existem medicamentos hoje que estão para ser lançados nos Estados Unidos, que a gente injeta intratimpânico para ter uma recuperação neural.
Está na terceira interessante. fase. Eu fui em setembro no Congresso Americano, está na fase 3 deles, está quase para lançar. Agora precisa ver, a propaganda deles, o laboratório é muito forte, né? Mas o lobby é muito forte, mas parece que realmente funciona. E doutor, o que causa esse zumbido? É má informação que o teu ouvido está mandando para o seu cérebro. Mas assim, tem vários, às vezes a gente faz uma audiometria normal ou tem uma perda compatível com a sua idade. Pode ser uma alteração glicêmica do açúcar no seu sangue, alteração de colesterol, alteração de açúcares e tireoide. E o mais difícil, sabe qual que é? Quando a pessoa tem disfunção erétil. Nossa. Então a pessoa toma escondido e normalmente às vezes na consulta vem com a esposa e o marido, né? E um desses dá Ele e prejudica. dá pulsátil, pior que dá pulsátil também. E antibiótico, doutor? Anti-inflamatório em excesso, isso também causa? Não, normalmente não. Mas às vezes uma medicação contra hipertensão, os antihipertensivos, anticonvulsivantes podem dar. Mas o que do dia a dia, o mais comum de dar zumbido, hoje em dia, é comprimido para disfunção erétil. E a gente pergunta, o senhor toma um remedinho tal para disfunção erétil? Ele normalmente nega, né? Aí depois manda uma cartinha assim para a secretária, eu tomo sim, o que eu vou fazer doutor, e tal. isso. Às vezes a dosagem está muito alta, né? Ou está usada com muita frequência e tal. E assim, é droga específica. Se ele toma de uma marca, às vezes de uma outra marca não dá. Às vezes a mesma substância. Ou a gente troca a substância também, sabe? E doutor, e ouvir, por exemplo, é uma pessoa que ouve tudo muito alto, fone de ouvido, esse tipo de coisa também pode causar? Então, isso por causa da lesão, né? Uma vez que você perde a audição, dificilmente você recupera. A não ser que seja super agudo, mas não muito forte. Tipo que você falou lá do baile. Lembra que durante o programa você falou que você estava preparando um pãozinho de batata, parece que estava muito bom. Quando eu entrei no estúdio aqui, cheiroso também. Aí eu falei assim, nossa, está muito cheiroso. Parabéns ao chefe aí. Então, assim, o que eu falo mesmo? Na hora que eu falei do som, quando a gente vai do som, pro lugar, então. Você fala do baile. Sai, parece que tá vai numa no ouvido formatura, ainda. você escolheu a mesa errada, está do lado Da uma caixa caixa de som. acústica imensa tal. Aí chega em casa, aquela noite você dorme mal, mas no dia seguinte tá tudo bem. O duro é quando a pessoa trabalha com muito barulho, né? Isso sem protetores auriculares adequados. Isso faz com que haja uma perda auditiva. O problema é que a perda auditiva disso aí é em agudos, tá? E isso vai ficando no ouvido da pessoa e irreversível, até por enquanto irreversível. Nossa, então, por exemplo, as pessoas, engenheiros, cantores, pessoas que trabalham com muito que trabalham barulho. com ponto, que antigamente você lembra, né? O conjunto de rock tocava e tinha a caixa virada para eles. Hoje eles trabalham com ponto. Dependendo da altura, do volume do ponto, acho que é até pior, sabe? Eu não sei. Porque eles não sabem como que tá tocando, né? Por isso que fica virado a caixa. Retorno. Agora eles usam todo o ponto, né? Mas o ponto deve ser alto, porque senão como é que ele vai escutar que o som tá muito alto, né? Nossa. Tem pergunta? Pode falar, uma coisa doutor. interessante, a gente sempre fica, que eles falaram lá no Congresso Americano, que quem tem apneia noturna e não está tratando, o zumbido é pior, tá? Ah, é? Eu acho que da mesma forma que não trata dor crônica, porque assim, tem o núcleo na base do crânio, são 3, depressão, dor crônica e zumbido. E quem não dorme bem fica deprimido, fica ruim ou estressado. Acho que por isso o zumbido também piora. Então eles estão vendo que começou a abrir um protocolo hoje que tem zumbido, que a gente investiga tudo. Aparentemente não tem nada mais grave, não tem tumor cerebral, não tem aneurisma, os exames sanguíneos estão todos bem. A gente faz parte da investigação hoje se a pessoa tem apneia noturna. E em tratando a apneia, não que o zumbido vá embora completamente, mas ele fica mais suportável. Talvez porque a pessoa comece a dormir melhor, né? Que e aquele chiado, interessante. aquele barulho que o CPAP faz, aquele ventilador que a pessoa tem apneia grave usa, na minha opinião, fica como um ruído branco, que existe hoje na internet. A gente põe um barulhinho ou de cachoeira, aquele das aguinhas, ou o chiado branco, chama ruído branco. Isso mascara um pouquinho o ruído e a pessoa pode descansar e até diminuir o zumbido. Então, eu acho que o CPAP acaba funcionando das suas formas. A pessoa dorme bem, descansa e relaxa com o barulhinho, eu acho. Aquele... Que interessante, doutor. Mas eles estão pesquisando bem, porque aí trata as duas coisas, né? E é necessário, né? Porque um tem a ver com a outra. Tem perguntinha do Léo e já tem do WhatsApp também. Vamos lá. Acabei falando muito. Temos 2 perguntinhas para o doutor, hein? Vamos lá. A do WhatsApp. Rosimeire, meu filho teve zumbido por 1 ano. Ele está fazendo tratamento para depressão por conta do zumbido. Doutor, vou aproveitar e fazer uma pergunta minha também. Existe um cantor muito famoso, né? Brian Johnson, do AC/DC, que perdeu a audição.
Isso fez com que ele não... Impossível de cantar, ele não conseguiu cantar mais. Alguns meses depois, uma pessoa o procurou com um tratamento inovador, conseguiu fazer esse tratamento com ele, ele voltou a cantar de novo. Mas ele relatou que ele escutava esse zumbido, mas era muito difícil de identificar que isso era um problema na vida dele, porque ele cantou rock and roll a vida inteira, né? Isso dificulta também, doutor, o tipo de barulho que você escuta durante sua vida inteira, pra você identificar um problema no seu ouvido? Vai desde o barulho até a vida desregrada da pessoa, tá? Porque junto com Você sabe que a vida deles, desses cantores de rock, é uma coisa alucinante. Todos os filmes que a gente... Não, usa droga, toma álcool, né? Uma vida desregrada, assim, completamente aquela vida louca, a vida deles, né? Me admira, os Rolling Stones estão todos bem, né? O único que faleceu era casado e tinha uma vida mais regrada, Mas, enfim, eu acho que tudo aquilo que tem da vida deles faz com que a perda auditiva seja mais intensa. Não que um senhor aqui da Aparecida, que cuida só do barzinho aqui ou da lojinha que vende alguma coisa aqui, não tem a perda auditiva, não tem o seu zumbido. Deve ter também, com certeza. Mas a intensidade da perda auditiva do zumbido vai ser bem menor da pessoa que está aqui num lugar mais calmo, né? Com certeza. Uma vida mais regrada, uma alimentação mais adequada e assim vai. E, doutora, ali a Rose falou sobre depressão. Hoje a gente tem falado muito sobre as nossas doenças mentais. Ansiedade, depressão, que acarretam outros problemas de saúde. A gente pode dizer que no zumbido ela também é importante? Porque lembra que eu falei dos 3 núcleos, né? Então quem tem fibromialgia também, às vezes tem zumbido. Fibromialgia também? Porque é tudo junto, né? Dor crônica, né? Que interessante. Então, o estresse, geral da dor, a pessoa que tem dor crônica é uma pessoa muito estressada e muito triste, né? Isso aumenta, se tiver zumbido, piora os sintomas e assim vai. Que legal. Por isso que a depressão precisa ser tratada muito bem. Exatamente, doutor. E como que a gente faz esse tipo de tratamento? O senhor falou que não tem uma cura, mas existe um tratamento para a vida ser melhor. Minimizar, lógico, minimizar. Aparelho auditivo usa também, Usa, doutor? tem alguns aparelhos auditivos. Como a pessoa tem a perda auditiva, tenta minimizar essa perda e junto põe um mascaramento de ruído, de chiado. Lembra que eu falei do barulhinho? Então, não é como que eu falei agora. Então, eu tenho um mecanismo específico para isso. É só pedir para o médico otorrino, laringologista. Fala assim, eu não estou ouvindo. O doutor, eu vi na televisão da AB, lá no canal da AB, que ela falou assim, tem um aparelho que pode mascarar o meu zumbido. Aí ele fala, ele põe na prescrição, para mascaramento de zumbido. E existem remédios também tópicos, essas coisas, doutor, ou não? Aí depende do motivo, né? Por exemplo, eu vi na nossa pauta que cera pode dar zumbido? Pode. Se a cera estiver encostada no tímpano, transmitindo um estímulo, pode provocar um chiado. Aí vem o doutor, lava o ouvido, aspira, remove a cera, pode vai tirar. Melhorar. Outra coisa que o chefe falou sobre identificar o chiado. Hoje tem exame, chama acufenometria. Então a gente tenta achar qual frequência de onda que ele está tendo zumbido, para ver o motivo. Mas normalmente os cantores de rock é agudos mesmo, que a gente chama audiometria em rampa de esqui. É bem para baixo mesmo E, doutor, esse zumbido nada tem a ver com labirintite? Também dá, porque o labirinto, eu falei da cóclea, que é aqui, que é onde a gente ouve. O labirinto é essas 3 argolas. São 3 argolas porque a gente vive num mundo de 3 dimensões, né? Então, para a gente se situar, andar, então, aí se aqui se acomete, aqui também. Então, normalmente está associado. Que interessante. Quando a gente fala de alimentação, a gente tá falando que a gente tem que ter uma vida mais regrada, mas alguns alimentos também podem prejudicar, interferir, como chocolate, café. Pior, isso aí é mais para tontura, mas o que é para zumbido é ruim é açúcar. Viu? Açúcar já que era. é bom, né, meu? Muita gente né, gosta. Doutor? Mas tem que tomar cuidado, é melhor ficar sem açúcar do que com zumbido. Açúcar é terrível, porque o refinado que a gente come nessa vida ocidental da gente estraga os dentes, dá diabetes, né? O problema é que ele dá um pico muito rápido, né? Ele absorve muito rápido. E ele é muito saboroso, é muito fácil para textura. Tanto que os índios, falando de Yanomamis, eles antes da cultura ocidental não tinha doce, não tinha gripe. E não tinha cárie no dente, né? E não tinha diabetes, eram todos mais magros, né? Agora, quando tem problema de alimentação realmente lá, mas normalmente você vê pessoas obesas, né? Então, os farinháceos e o açúcar são grandes problemas alimentares, eu acho. Aí vem gordura, fritura. Tudo, né, doutor? Que fritura, açúcar, é tudo muito gostoso, né? Com certeza. Doutor, volta logo. Já acabou? Já acabou. Já falaram aqui pra mim, acabou? Acredita, doutor? Acho que a audiência tá muito ruim. Não, que isso?
Corta o médico japonês aí, que a audiência tá muito ruim. A gente adora quando o senhor vem. Aí é um prazer. Ó, eu venho com o maior prazer, veio lá de São Paulo. É perto, eu fiz em 2 perto. horas e pouquinho. Hoje eu acabei vindo com os meios próprios, porque eu achei, não posso me atrasar, senão atrapalha lá. Fiquei Imagina. preocupado com a minha agenda, falei, vamos de carro mesmo. Mas volte mais vezes Ah, pra é um gente prazer falar pra mais. mim. E a gente podia, acho que, falar mais da labirintite, sabia? Acho Pode, que é porque uma é coisa perigoso que... Tem algumas dicas importantes no dia a dia da pessoa, tomar cuidado com tapete, alguma coisa assim, é importante. Boa. Doutor, seja A alimentação bem-vindo. também, né? O café Pra que você tudo, falou, o né, doutor? chocolate. É. Pra tudo nessa vida, minha gente. Você de casa aproveita, segue o doutor na internet, @Cícero Matsuyama, tudo junto. O site é @ciceromatsuyama.com.br. Feliz ano novo de Para novo. todos nós, com muita saúde, Com muita sem saúde. tontura, sem zumbido. Sem tontura, sem zumbido, cuidando, né? sinusite. Sem sinusite, sem rinite, sem nada de it, né, doutor? Obrigado, viu, Rafa, pelo Obrigada, convite. viu? Fiquei muito satisfeito de ter Eu vindo aqui. também. A gente tava com saudade, doutor. Obrigada, até a próxima, viu? Fica com Deus. Amém. Tudo de bom. Amém. Um Tchau, beijo tchau. pro senhor. Tudo de bom. Obrigada.